É notória a ação e a presença do Espírito Santo. Notória. Queridos irmãos, vamos ler 2 Reis, capítulo 13. Todo final de ano, todos vocês sabem que ao se aproximar o final do ano, dias difíceis se aproximam juntos. E a gente sabe que a frequência na igreja cai bastante durante esse período, durante o período de festa, de fim de ano, de Natal, Ano Novo. E a igreja vai sofrer suas mazelas até depois do Carnaval. E eu penso, se Jesus voltar nessa época, que tamanha tragédia seria? Porque chega esse período do ano, parece que é tão branco na nossa cabeça, a gente se esquece de quem nós somos. Vivemos a ilusão de um conto de fada vendido pelas televisões, pela internet. Achamos que a gente tem que ficar bonzinho no período de confraternização, de reflexão. É verdade, porque uma coisa nova só pode começar quando uma coisa velha termina. Existe realmente uma movimentação espiritual quando o ano terminar e começar um novo ano, uma nova etapa. Mas isso não quer dizer que a gente deva trocar as nossas prioridades. A igreja, como eu sempre digo, eu sempre estou aqui reclamando, vocês são uma bênção para me cantar. Chega essa época do ano, as pessoas não têm tempo para Deus. É uma pena. É uma pena. Como eu disse aqui, antes de iniciar o culto, estava dando aqui uma palavra aos irmãos. É uma questão de doutrina, de ensinamento. A gente vai fazer o que for possível para que esse costume, esse mau costume, seja mudado, pelo menos aqui, na nossa pequena congregação. Amém? Vamos ler 2 Reis 13, você achou? Verso 14. 2 Reis 13, 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. Ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Ele disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Só até aqui. Existem livros na Bíblia que são, sem dúvida nenhuma, empolgantes. Contam histórias muito interessantes que dá gosto de ler. Até mesmo nas Bíblias de criança, nas Bíblias infantis, essas histórias interessantes estão lá presentes. Se você comprar uma Bíblia de criança, você vai ver lá a história de Adão e Eva. É uma história interessante. A história do dilúvio,
interessante. A história de Davi, de Jesus. Mas dificilmente vamos encontrar ali pelo menos uma narrativa, um trecho do livro dos Reis ou das Crônicas. Porque se existe um livro chato na Bíblia, são esses. Fala a verdade. A maioria das pessoas que lê o livro das Crônicas, o livro dos Reis, fica confuso, fala, mas que tanto de rei é esse? Que tanto de guerra é essa? É um livro realmente complexo, chato, porque a narrativa de uma trajetória trágica, ou melhor, é uma trajetória trágica, de uma ruptura de um povo que era um, se tornaram dois, e que caminharam lado a lado em busca da destruição. A narrativa de uma sequência de hierarquia. E se tem uma coisa, senhoras e senhores, muito comum nesses livros, são as palavras rei, trono e guerra. Não vai faltar essas três palavras no primeiro e no segundo livro dos Reis e no primeiro e segundo livro das Crônicas. Não vai voltar. Originalmente não existe primeiro e segundo Reis, primeiro e segunda Crônicas. Originalmente é primeiro, segundo, terceiro e quarto Crônicas. Por que Crônicas? Porque é a narrativa da história política misturada com a história religiosa da nação de Israel. Esses livros são complexos porque mostra a complexividade da vaidade humana. O que pessoas são capazes de fazer para estarem no poder, para terem reverência, reconhecimento. Você vai ver narrativas trágicas de pai que mata filho, de filho que mata pai, por causa de um trono, por causa do poder. Então você vai ler assim, quando fulano era rei em Israel, Beltrano era rei em Judá. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Os dois povos que eram um, agora são dois, irmãos, meio irmãos. Um afastado de Deus, outro ainda se esforçando para caminhar com Deus aos trancos e barrancos, aos capos e cavacos. E nessas trajetórias, o que dá um tempero nesse arroz insosso, nessa historicidade desinteressante, o que dá um tempero nessa comida sem sabor, são os profetas que Deus levanta nessa época. Se é um período conturbado, difícil e chato, ele se torna empolgante por causa do aparecimento de Elias e Eliseu. Bem no meio dessa bagunça toda. Você vai ver no livro dos Reis narrativas de pessoas que fizeram de tudo para tomar a coroa das outras. Parece, olha para mim, que isso é só uma narrativa histórica, mas não é, está falando de nós. Se as palavras mais comuns nesses três livros é a palavra rei, trono e guerra, está falando do nosso DNA, está falando de coisas que acontecem dentro de nós, disputas travadas dentro do nosso ser, de interesses que atraem a nossa alma. Talvez você não saiba, mas aí dentro de você existe um trono para um único rei. Não é um trono para vários, é para um único. Só que aí dentro de nós existem pretendentes desse trono, e eles lutam entre eles. Nossa vaidade, o nosso orgulho. Aí dentro de nós existe uma batalha, uma guerra medonha, para ver quem vai sentar nesse trono. E é bem provável que hoje, nesse momento, esteja sentado aí nesse trono alguém que vai ser tirado amanhã. Se você chegou aqui chateado, triste,
Talvez esteja sentado aí nesse trono de desânimo, dizendo o seguinte: quem reina aqui sou eu, quem manda aqui dentro deste fulano sou eu. Só que no pé desse trono existe outros pretendentes. O ânimo está lá, pronto para lutar e destronar o desânimo da sua vida. Na incredulidade, eu não sei quem está sentado nesse trono agora aí na sua vida, mas eu tenho certeza que vazio não está, porque o trono nunca fica vazio. Tem um cântico da minha época. Cantamos isso hoje? Cantamos? Foi mesmo hoje. Vê como é a cabeça. A ti fazemos um trono de louvor, ó vem Jesus e toma o teu lugar. Glória a Deus. E às vezes Jesus está sentado numa cadeirinha, enquanto Satanás se assenta no nosso trono. Porque toda vez que a gente tende para essa nossa natureza podre e paupérrima, nós destronamos Jesus. Sabe que esse trono que está dentro de você é motivo de guerra, batalhas internas e externas, porque só cabe um nele. O texto que nós acabamos de ler aqui, se você voltar em casa, você vai ver que Israel tinha uma rainha, a pior da história, Atália. Veja que a Bíblia não vai narrar que só os bons sentaram no trono. A Bíblia vai dizer que teve um espaço durante a história que o mal sentou no trono. E Atália, essa rainha perversa, ela tinha um legado de dar continuidade ao que Acabe havia feito. Acabe foi destronado por Deus. Sentou-se outro no lugar de Acabe, mas Atália entrou na fila e disse: eu vou derrubar o bom, porque o mal tem voltado. E você vai ler, você vai ver, sobe um, desce outro, sobe um, desce outro, senta um, levanta outro, e essa guerra de cadeiras, essa guerra do trono. Atália sobe ao trono de Israel, e quando ela sobe, ela faz o seguinte, preste atenção, ela chama os soldados e diz assim: todos que são da descendência de Davi, olha que coisa, eu estou dando um decreto para matar todos. Os soldados saíram sanguinários para varrer do mapa quem tinha sangue de Davi. Por que ela falou tem que matar quem é da descendência de Davi? Por quê? Simples. Porque ela sabia que a promessa vai lutar contra derrapado que não tem promessa. O diabo vai lutar contra as pessoas que Deus escolheu para dar continuidade no seu planejamento. O que fizeram? Alguém pegou uma criança de 3 anos e escondeu ela dentro do santuário. Uau! Quem fez isso era corajoso, porque se ele fosse pego fazendo isso, ia morrer junto. E quem fez isso não era bobo, não escondeu debaixo do colchão, debaixo da cama, não escondeu lá dentro do fogão, não, Marcelo. Pegou a criança com... Se tem um lugar que Atália, se tem um lugar que o mal não vai vir, é na casa de Deus. Então ele vai estar guardado na casa de Deus. Olha isso. Atália nunca vai entrar aqui para vasculhar, porque ela não gosta do Deus de Israel. Ela adora Baal. Então esconderam o menino ali, Joás. O nome do sumo sacerdote que fez isso era Joiada. E a Bíblia diz que quando o menino completou 7 anos, Joiada chamou os sacerdotes do templo, os seguranças do templo, e disse: chegou a hora da gente tirar a Atália do trono e entronizar quem tem promessa. Alguém deve
exemplo, Joás só tem 7 anos. Ele não tem capacidade de reinar. Claro, ele vai ser somente um símbolo desse reinado. Mas nós vamos, nós sacerdotes de Deus, auxiliar ele a reinar sobre Israel. Eu acho isso fantástico. Porque quando Joás no templo, quando Joiada no templo consagra Joás, Atália viu e gritou: traição, traição. Logo ela, mas ela não poderia colher fidelidade, afinal de contas, passou a vida inteira semeando traição. Então ela foi presa e foi morta. E esse menino reinou sobre Israel por 23 anos. E esse moço, Joás, temia o Senhor. Aleluia. Derrubou todos os postes ídolos de Baal, o templo de Baal, e matou todos os sacerdotes de Baal. Restabeleceu a ordem da adoração ao único Deus. Por quê? Porque o bem estava entronizado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Tudo que está embaralhado na nossa vida é porque quem está sentado no seu trono não é alguém, ou seja, não é algo que tenha promessa de Deus. Se no seu trono estiver sentado pessoas, se no seu trono estiver sentado condições, se no seu trono estiver sentado dinheiro, se no seu trono estiver sentado qualquer coisa que não seja Deus, as coisas vão piorar cada vez mais. E uma desses episódios, a Bíblia diz que quem era o profeta em Israel era um moço chamado Eliseu. Eliseu era discípulo do maior vulto profético de toda a Bíblia, Elias. Eliseu era alguém reverenciado, preste atenção. E a Bíblia diz, no texto do capítulo 13, é a última participação do profeta Eliseu na Bíblia. Nós acabamos de ler dizendo assim: e havendo Eliseu para morrer da doença que haveria de o matar. Impressionante. Estamos falando de alguém que curou enfermo. Estamos falando de alguém que metia terror sozinho em exércitos inteiros. Mas estamos falando de alguém que ficou doente. Da onde é que vem a ideia de que crente não está sujeito a sofrer as coisas desse mundo? Da onde é que vem? Crente também fica doente. Crente também morre. Crente também passa por intempéries que qualquer um passa, mas estamos no mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo. Preste atenção que o Evangelho não é para esse mundo. O Evangelho não é para esse mundo. O Evangelho é para um mundo vindouro. Amém? Só você disse amém? Porque como pode explicar alguém que andou com Jesus morrer crucificado de ponta cabeça? Como pode alguém que pregou o Evangelho a vida inteira morrer decapitado? Outro morrer de um jeito. Todos os apóstolos foram martirizados. E eles eram de Deus. Mas eles pregavam uma mensagem que não era para agora, para esse mundo. Porque o Evangelho não é água e nem pão, não é comida e nem bebida, mas é o reino de Deus, é o poder do reino de Deus. Então quando eu vejo Eliseu aqui, eu vejo um homem ultra mega usado por Deus que morreu de uma enfermidade. Mas a Bíblia diz que mesmo depois de morto, o seu último milagre, em colocar ele numa cova no meio de uma guerra, pegaram um soldado e jogaram em cima do corpo de Eliseu. E o soldado ressuscitou só de tocar no corpo de Eliseu. Quer dizer o quê? Que o soldado ímpio ressuscitou, mas o profeta não. Então os dons nem sempre são para nós. Os dons é para abençoar os outros. Os outros é que são usufruem daquilo que Deus nos dá. Aleluia. A Bíblia diz que Joás é entronizado, e quando Eliseu está perto de morrer, Joás tem uma demanda na vida dele, os sírios. Síria, você tem ouvido muito falar esse nome? Síria, já era daquela época. Os sírios declararam guerra contra Judá.
Os sírios eram muito mais poderosos, muito mais forte do que Judá. E Joás tem medo dos sírios. Antes de Joás ir para a guerra, o que ele faz? Vou consultar ao Senhor. Glória a Deus. E quando Joás chega lá, ele se depara com um profeta, com um homem de Deus, cansado, doente, acamado, prestes a morrer, só o couro e osso, entre aspas, abandonado, esquecido. Não tinha um grupo de oração do lado dele, não tinha nada. Se fosse eu, Yosef, na condição de Eliseu, e olhar para o meu passado glorioso, ia dizer: que miséria existencial, olha eu aqui, eu estou morrendo sozinho, cadê as pessoas que eu ajudei, cadê fulano, Beltrano e Ciclano, não tem ninguém comigo, não, isso é vitimismo. Eliseu sabe quem ele tem crido, e tudo que ele fez primeiro por Deus. Não fica murmurando, reclamando da vida, não. Está numa situação difícil, mas ele sabe e reconhece o que tem na vida dele. E aí quando o rei entra, você imagina, o exército fica para fora da porta, os soldados, a guarnição toda para fora, o rei entra. Só que o rei não pode entrar na presença de um profeta. São 3 personagens importantes na Bíblia, não esquece isso: profeta, rei e sacerdote. Esses 3 aqui é norte de Deus para a nação, para o povo todo. Então quando o rei vai se separar com o profeta, entrar na casa do profeta, ele faz a guarnição ficar toda de fora, tira toda a sua roupa indumentária, não pode entrar vestido de guerra, ele está indo para a guerra. Ele não pode, ele tem que entrar com a roupa mais simples que ele tem, que é a roupa de baixo. E aí ele vai entrar na casa do profeta. Quando ele entra na casa de Eliseu, Eliseu está em cima da cama, dando aquelas tosses, sabe? Morrendo dele, Quando ele olha Eliseu, muita gente lê e não percebe. Ele diz uma frase. Ele olha para Eliseu e diz assim: carros de Israel e os seus cavaleiros. Carros de Israel e os seus cavaleiros. Por que ele diz isso? De onde vem isso? Ele saúda o profeta, velho, cansado e prestes a morrer, com essa frase: carros de Israel e seus cavaleiros. Foi ele que inventou? Não. Essa era a saudação que é dada aos profetas. Essa saudação que todos deram quando Elias apareceu. Quando o fogo caiu no Carmelo, todos colocaram a cara no chão e disseram: carros de Israel e seus cavaleiros. Quando eles estavam cercados por inimigos, eles diziam: carros de Israel e seus cavaleiros. O que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo que aquele profeta tem um poder maior do que todos os carros, todos os cavaleiros, todos os cavalos de guerra de Israel. Que a força e o poder não vai vir do campo de batalha, mas vai vir da boca do profeta, que é representante de Deus. Nós vivemos dias difíceis na nossa fé. A nossa fé hoje está fadada, jogada na boca de pessoas que dizem, e o que dizem Deus não cumpre. Mas não é porque vivemos dias em que pessoas que não têm palavra de Deus na boca estão infestando a nossa fé, que a gente não tem que ter reverência com aqueles que têm a palavra e o poder na boca. Um decreto de um homem de Deus. Eu quero dizer algo aqui para você. Que Deus outorgou o altar de poder. Talvez você nem acredite, mas eu sou daqueles que não dependo da fé de ninguém.
para acreditar no Deus que eu sirvo. Mas se eu lançar hoje um decreto sobre a sua vida, essa guerra que você está passando, ela vai cessar, ela vai cair, ela vai quebrar, ela vai acabar. Essa perda que você está vivendo, existe poder na palavra do sacerdote, na palavra do profeta. Agora, isso não vai depender só de quem profetiza. Isso depende de quem ouve a profecia. Porque tem gente que ouve a palavra, mas não cumpre ela. Ouve a palavra, mas não pratica ela. Como diz Tiago em sua epístola, são como ondas que batem na areia, faz barulho, mas não dá em nada, não chega em lugar nenhum. Então a gente tem que ter a sabedoria de ouvir o que Deus está falando e pôr em prática. Um homem de Deus colocar a mão na sua cabeça, um homem de Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, se você crer, o que for dito vai acontecer. Quando ele olhou Eliseu quase morto, prestes a morrer, morreu dias depois disso, quem olhou e pensou, carros de Israel e seus cavaleiros, pensou, agora lascou de vez, porque eu vim aqui buscar um socorro de Deus e o profeta pior. E não se deixe levar pelas aparências. Quem é da casa aqui há muito tempo nem sabe quantas vezes eu cheguei aqui pior que você 1000 vezes. Quantas vezes eu cheguei aqui na casa praticamente morto, sem força para nada, mas aí Deus colocou a palavra na minha boca. E ele subestima o profeta e diz, meu Deus, agora pô, além de eu perder a referência de Deus, eu ainda vou perder a guerra possível. Quando ele gritou, carros de Israel, seus cavaleiros, o que Eliseu faz? Sem ninguém ajudar, levanta sozinho da cama. Continua com o mesmo ranço de profeta. Você nunca vai ver na Bíblia um profeta popular, profeta amado pelo povo. Isso não existe na Bíblia, né? Um profeta que o povo aclama. Não, nunca vai ver isso na Bíblia. O profeta sempre será rejeitado pela nação, senão não é profeta. Eliseu tem o mesmo ranço, ele não tem popularidade, sabe? Ele não é uma pessoa muito agradável de conversar. Eliseu se levanta, morrendo, olha na cara do rei, Joás está tremendo, todo suado. Ele olha para Joás e diz, arco e flecha. Joás não entrou ali para dizer, Eliseu, vim aqui para dizer para o senhor, eu estou precisando disso, daquilo, eu vim buscar, porque eu sei que você é de Deus, e eu sei que se você falar vai dar certo, e eu sei que se falar vai acontecer. Não. Ele não falou nada para Eliseu, mas Eliseu sabia que ninguém se apresenta perante o profeta, e ainda que não peça nada, certamente não vai sair de mãos vazias. Vou dizer algo aqui, olha lá, o Cauã está recebendo, perfeito, Cauã, recebe aí. Ninguém nessa noite vai sair do mesmo jeito que chegou. Ainda que não peça, Deus tem algo para lhe dar. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu olha para ele, você imagina a cara, vocês que estão nos assistindo aí pela internet. Eliseu olha e diz, pega um arco e pega uma flecha. Doente, velho, cansado. Ele não fez igual o homem do tanque de Betesda, né? Porque o homem do tanque de Betesda, quando Jesus chegou, ele começou a reclamar da vida, né? Quando ele chegou para Eliseu falou, apareceu? Entendi. Cadê o pessoal que me abandonou? Não falou nada. Nem reclamou. Por quê? Porque quem reclama é quem não tem para dar. Quem tem para dar se levanta e entrega. E ele se levantou e entregou e disse, já sei que você veio buscar. E o que você veio buscar, só o velhinho aqui doente tem para lhe dar. Pode vir que Deus vai lhe dar, Deus vai lhe entregar. Pega um arco e uma flecha. Então, quando ele diz um arco e flecha, ele está despido.
Certamente ele vai até a porta da casa e diz para o assistente: arco e flecha. Alguém traz um arco e uma flecha dentro da casa de Eliseu. E Eliseu olha para ele e diz: está vendo aquela janela ali? É a janela do Oriente. Abre ela. Fiquei pensando, por que ele volta da casa e atira a flecha? Ele diz: abre a janela. Porque nem sempre uma porta aberta vai mudar a nossa vida. Deus pode abrir uma porta para você hoje e sua vida continuar a mesma coisa. Porta aberta é coisa que homens podem abrir. Agora, janela no céu só Deus abre. A janela vai impedir a pessoa de olhar para baixo. A porta vai deixar a pessoa olhar para baixo. Ele fala assim: vai lá naquela janela para o Oriente, abre ela. O que o rei faz? O rei está recebendo ordem de um profeta fim de carreira, um profeta doente, velho, entre aspas, desamparado, sozinho no quartinho onde ele morava. Quem ele vai dar crédito para alguém nessa condição? Quem? Não, a gente só dá crédito para quem está nos holofotes. A gente só dá crédito para quem está por cima, e nem damos crédito para quem está supostamente por baixo. Porque às vezes a gente acha que a pessoa está por baixo, e ele está mesmo por baixo diante dos homens, mas ele está por cima diante de Deus. E tem gente que está por cima diante dos homens, mas está por baixo diante de Deus. O que acontece é que Eliseu sabe o que ele tem que fazer, independente da sua condição. Eliseu não depende do rei chegar lá e dar um agrado para ele, fazer um agrado para ele. Não, ele sabe, ele nasceu para aquilo. Abre a janela. Aí o rei obedece, dando ordem para a autoridade máxima do país. O profeta Eliseu dando ordem para o rei: abre a janela ali, rapaz, vai, corre, vamos. Só quem quer uma vitória é que obedece. Só quem quer uma vitória não fica perguntando por quê. Só quem quer uma vitória não fica empinando o peito, dizendo assim: quem é você para mandar de mim, seu velho doente? Ele poderia engrossar para o lado dele. Afinal de contas, não existe nada mais fácil do que bater num velho doente. Só que aqui não é qualquer. Aí dele se tocasse Eliseu. Ele sabe disso. Você sabe onde você está pisando? Você sabe com quem você está lidando? Abre a janela. Quero da porta do Oriente. Por que a porta do Oriente? Porque certamente tinha uma outra janela, a porta do Ocidente. Se fosse só uma janela, ele não precisava dizer da porta do Oriente, porque tinha outra janela. Por que ele mandou para o Oriente? Porque ele está dizendo: nós vamos lutar em direção ao mal que vem contra nós. Se a gente abre o Ocidente, a gente foge do problema. Se a gente abre o Oriente, a gente vai de encontro ao problema. Então, tem gente aqui abrindo a janela errada, a janela de fugir. Jesus está dizendo para você: fecha a janela de fugir e abre a janela que vai ao encontro do problema. Quando ele abriu a janela, olha só o que ele disse: pega o arco e reteza. Reteza é arma lá. Mira em direção ao Oriente. Quando o rei fez isso, para mirar, o profeta encostou nele por trás, colocou a mão na mão dele, a outra mão no arco, e diz: flecha da vitória do Senhor. De novo, se o rei soltasse a flecha sozinho, não ia dar nada, ia perder a guerra por si. Mas só ganhou porque a mão de Deus veio em cima da mão dele. Se a mão de Deus não estiver na nossa vida, a gente vai passar a vida inteira jogando flecha e não acertando ninguém. Mas se a mão de Deus
estiver com a nossa mão, aí as coisas vão mudar, porque todas que a gente não está, vai dar certo e vamos derrubar o nosso inimigo. Repensa. Aí ele repensou, ele veio por trás e disse aqui, ó, no ouvido dele: flecha da vitória do Senhor. Aí quando ele solta a primeira, ele diz: solta mais. Agora imagine vocês, se no lugar onde se põe flechas tivesse só uma. Ele soltou a segunda, soltou a terceira, aí ele diz assim: vai até a beirada. Aí ele foi até a beirada. Quando ele encostou na beirada da janela, ele diz: agora fere a terra. Puxou uma, plá, feriu. Puxou duas, plá, feriu. Puxou três, plá, feriu e parou. Aí a Bíblia diz que o profeta se indignou contra ele e disse: quem mandou parar? Eu não gosto disso, mas você vai falar. Olha para mim, pede que você diga: quem mandou parar? Glória a Deus. Por que parou de orar? Por que parou de lutar? Por que parou de ser fiel? Por quê? Quem mandou parar? Glória a Deus. Fez tudo o que o homem de Deus mandou, mas o homem de Deus não mandou parar. E aí fez até aquilo que o homem de Deus não havia mandado. Ele olhou e disse: ferirás os sírios, de um ponto a outro. É um território. Poderia ser mais, mas porque deixou de ferir mais, deixou de acreditar mais, terá menos resultado. A primeira flecha que ele jogou lá para fora, que passou pela janela, onde ela caiu, foi o primeiro território que ele conquistou. Se ele tivesse posto mais força, jogado mais longe ainda, maior seria a vitória. Depois ele falou: agora fere perto. Ele feriu 3 vezes perto. Era para ter ferido 5. Então ele disse: o Senhor será contigo, te dará vitória. Mas poderia ser melhor. Não foi melhor, sabe por quê? Porque você parou. Nessa noite, o Senhor está entregando arcos e flechas nas nossas mãos. Nessa noite, Deus está entregando a você uma arma espiritual e está lhe dizendo: faz conforme eu te ordeno, porque tu ferirás os seus adversários. Esses demônios que se levantam contra você, e eles vão ter que recuar e cair por terra. E o espaço que foi perdido, este será recuperado de novo, diz o Senhor dos Exércitos. O espaço onde havia paz, o espaço onde havia confiança, o espaço onde havia prosperidade, o espaço onde havia harmonia foi conquistado pelo seu inimigo. Mas diz o Senhor hoje: eu vou derrotar o seu adversário e vou devolver o território que ele havia conquistado. Novamente eu vou entregar nas suas mãos. Onde estão aqueles que acreditam? Pode abrir a boca e dar um grito de glória exaltando o nome do Senhor. Quantos aqui vieram para consultar ao Senhor? Levante a mão. Fica a mão levantada. Na qualidade de profeta de Deus, eu te digo: nenhum sírio vai prevalecer contra você. Nenhum adversário, nenhum inimigo vai prevalecer contra você. Levante a mão. Quem estava no trono
E não era Deus que colocou no trono, Deus vai tirar do trono. Deus está entronizando na sua vida o governo dele hoje. Não é parte do governo dele, não é só nas áreas que você deixa ele governar, não. Ele vai ser todas as áreas da sua vida, ele será o rei perpétuo. Profeta, levante a mão. Pode estar pior que você, mas ele tem o que você não tem. Profeta pode estar na condição que for, mas ele não pode ser subestimado, porque Deus colocou a palavra na boca dele. E eu estou lhe dizendo: carros de Israel e os seus cavaleiros. A nossa força não está no nosso braço. A nossa força e a nossa grandeza não está nas nossas habilidades. O dinheiro que você tem não foi você que ganhou, foi Deus que te deu. A saúde que você tem não é porque você é bom ou ruim, foi Deus que lhe deu. Tudo que você tem vem na mão de Deus, não é no seu braço. E hoje o Senhor está colocando a mão sobre tudo que você tem, dizendo: a vitória do Senhor chegou para a sua vida. Eu encerro dizendo assim: o profeta disse: joga flechas de longe, joga as flechas perto. Porque essa vitória que Deus vai dar é vitória que está longe e vitória para quem está perto. Glória a Deus. Existem coisas na sua vida que estão longe demais. Isso não vai impossibilitar de estarem no alvo de Deus, na alça de mira de Deus. Existem coisas que te atormentam que estão perto demais. Chega a dar calor. E o Senhor está dizendo: vou derrotar de perto também. Todo levante, de perto ou de longe. Toda afronta, de perto ou de longe. Todo inimigo, de perto ou de longe. A flecha que eu te dou será a flecha da vitória do Senhor. A janela está aberta. Tem alguém sentindo a presença de Deus? O Senhor está lhe dizendo: eu estou colocando a minha mão sobre a sua. Não deu certo até agora porque era só a sua mão, mas agora eu estou colocando a minha mão sobre a sua. Estou colocando a minha mão sobre a sua mão. Comece a adorar ao Senhor nessa noite. Você não pode entrar na presença de Deus com a sua aljava vazia, sem flecha nenhuma, porque quem vai para a guerra não pode ir sem flecha, quem vai para a guerra não pode ir sem arco. O Senhor diz: as flechas eu, o Senhor, vou usar para te beneficiar, para bradar na sua vida e para te dar vitória. Só que o Senhor te diz: não é para parar. Não é para parar. Enquanto houver flechas, é para continuar lançando as flechas. As flechas são as palavras. A Bíblia chama as flechas de seta. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola a meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. É isso que ele está dizendo para o rei: vai ter vitória e não serás atingido. Não tenha medo dessa peleja, não foge dela, vai ao encontro dela, vence o seu adversário e mantém entronizado aquele que Deus colocou. Mantém entronizado o Senhor Jesus na sua vida. Porque os sírios querem invadir Judá para se assentarem no trono que é de Deus. Então, quando o seu inimigo te cerca, ele te cerca para sentar no trono que ele tem. Eu estou dizendo que aí dentro de você tem trono.
Tem gente que está fadado a viver a vida inteira andando de bicicleta. Não tem problema nenhum andar de bicicleta. Mas por quê? Porque ele andando de bicicleta, Jesus está no trono. Mas se Deus exaltar ele, ele vai tirar Jesus do trono. Vai colocar as coisas que ele tem no lugar. Você vai sair daqui hoje pensando quem é que está sentado no seu trono. Quem é que está entronizado na sua vida? Quem é que governa a sua vida? Qual é o governo da sua vida? Seu coração governa? Seu sentimento governa? O seu medo governa? O que as pessoas dizem para você é o que governa? Feche os seus olhos. A música no começo. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Hoje a gente vai tirar desse trono do nosso coração aquilo que não é de Deus. A gente vai colocar o Senhor Jesus assentado nesse trono. E vai dizer: o governo é teu. Não entrega o governo aos seus sentimentos. Não entrega o governo aos seus medos. Não entrega o seu governo, o governo da sua vida ao mal. Eu vi o Jair Rosa pregando aqui quinta-feira. Ele disse uma coisa que ele não prestou atenção no que ele disse. Quando ele leu o texto, a mulher estava enferma, encurvada, há 16 anos, dentro da sinagoga. 16 anos na igreja, encurvada. Jesus disse que ela era escrava de Satanás. 16 anos na igreja, sendo escravizada por Satanás. Jesus foi lá e libertou ela. Ela era encurvada, agora ela se endireitou. Por que ela demorou tanto tempo estando na igreja? Porque o senhorio da vida dela não era Deus. Quem não tem Deus no seu senhorio, no seu governo, se encurva ainda dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que não entregou o senhorio da sua vida para Deus. A gente se garante tanto, achando que ser assembleiano já é o passaporte do céu. Ser batista, ser presbiteriano, ser da Bíblia, trabalhar. Nem uma igreja não salva ninguém, não. Aleluia. O fato de estar aqui é apenas um detalhe de que a gente veio aqui sabendo que Deus está aqui. O que vai importar para nós é a gente acreditar e entregar o senhorio da nossa vida, o governo da nossa vida na mão de Deus. Amém? Eu quero já preparar você para o final do culto. Quero dizer que depois de amanhã, né? Amanhã é 24, depois de amanhã é domingo, né?
é Natal. E aqui, veja que é uma igreja diferente. Aqui a gente não vai comemorar Natal nenhum. Isso não impede você de comemorar Natal, fique à vontade. Como eu sei que eu não estou falando para criança, não tem nenhum bebezinho aqui, né? Pode fazer o que você quiser. Comemora o Natal, a igreja não tem culto no dia, então não tem culto de Natal. Não tem culto de Natal, tem cantata de Natal. Aqui tem Bíblia, quem quiser Bíblia, aqui tem. Entretenimento, dificilmente aqui vai ter. Teatro, não tem nada contra isso não. Eu acho até engraçado, sabe? Acho até engraçado. Me lembro de um teatro que fizeram de uma Páscoa aí, que eu chorei de... Chegaram até a crucificar o menino, amarraram ele numa cruz mesmo no altar. Eu chorei de rir, porque amarraram ele muito forte e ficava, ai, tá doendo aqui, eu chorando de rir. Porque na hora que era para ele falar assim, está consumado, sabe? O cara lá atrás apagou a luz. Era para Jesus falar, está consumado. O cara botou o microfone, ele não viu que o microfone estava lá e falou, ai, está doendo aqui minhas costas. Eu chorei de rir, porque é engraçado, essas peças é bom para se divertir. É bom para dar risada. Agora aqui não tem isso, aqui tem Bíblia. Bíblia é palavra, tem palavra profética, tem adoração, tem. Não canta música gospel, não vai ver ninguém pulando para lá, pulando para cá, para a direita, esquerda, e roda, e passinho, né? Isso aí não tem. Que é coração quebrantado, adoração. Eu sei que tem gente que gosta, né? O nosso nicho é esse mesmo. Então não vai ter nada no Natal. E o Ano Novo também não vai cair dia de culto, vai? É segunda para terça o Ano Novo. Então está liberado para pular 7 ondas lá em Caraguá. Pulou rápido. Está liberado para você passar o Ano Novo com a sua família. Ora em casa, tá? Abençoa a sua vida. Os que estão na minha lista de transmissão, eu vou mandar uma palavra sobre a sua vida. E logo no culto seguinte, já vai ser o nosso primeiro culto no ano de 2016. Bom? Amém? Eu estava vendo uma palavra aqui. Já foi 16, olha. Você vê como é que eu estou atrasado. É 19 já, né? 19. Como o tempo passa. Olha aqui para mim, irmão. Agora eu já vou perto de terminar. Estava lendo uma palavra aqui, no livro de Samuel, como era caótico o sacerdócio naquela época. Por quê? Porque os sacerdotes do templo bloquearam a entrada de qualquer outro novo sacerdote para trazer um avivamento para Israel. Então eles politizaram a classe sacerdotal, impedindo que entrasse qualquer outro sacerdote com boas intenções de trazer um avivamento. E aí eu fico pensando o seguinte: o que Deus fez para mudar essa história, esse quadro? Porque Deus precisava colocar alguém lá dentro da classe social, lá dentro do templo, para trazer esse avivamento. E aí a Bíblia diz que Hana, um sacerdote, fez um voto com Deus. E ela disse assim, olha o que Hana diz sobre essa história: se o Senhor me der um filho poder desmamar, eu vou ofertar ele para ti. Preste atenção. Eu vou ofertar o meu filho para a tua casa. E aí quando Samuel desmama, Hana vai na porta do templo e bate. O sacerdote olhou da janelinha. Pois não, moço, pode falar. Ela disse que eu vim trazer o meu filho. Não, a gente não está precisando de sacerdote não. Está completo já aqui. Não pode entrar não. Vai para a fila de espera. Ela disse, não, o senhor não entendeu. Eu não vim trazer um sacerdote. Eu vim trazer a minha oferta. Quando ela disse isso, eu vim trazer a minha oferta, a porta que estava fechada teve que ser aberta. E o sacerdote teve que receber o menino Samuel.
Se ela dissesse: eu vim aqui trazer o meu filho, que é filho de sacerdote, para servir ao Senhor como sacerdote do templo, ele não ia entrar. Mas ele só entrou porque o menino era uma oferta. E uma oferta, ela tem o poder de entrar aonde ninguém entra. Quando a gente quer ser fiel a Deus no pouco e no muito, é ser fiel em tudo que vem na nossa mão. E não adianta a gente tentar aplicar o golpe do vigário, né? O ponto do vigário em Deus. Porque Deus é que sabe tudo que vem na nossa mão. O pastor não sabe, a igreja não sabe. Então, quando a gente é dizimista do nosso salário, a gente tem que ser dizimista do nosso salário, tem que ser dizimista também do 13º, que também é o nosso salário. Mas tem gente que não. Tem gente que dá só do salário e fica na moita. Brasileiro, né, irmão? Quietinho. E o eterno vem em tudo. Então existem áreas na nossa vida que a gente só pode entrar se a gente fizer uma oferta. Talvez seja isso que Deus quer de nós. Talvez seja isso que Deus quer do Yosef. Uma entrega maior, uma oferta maior. Talvez tudo que eu fiz nesse ano ainda foi muito pouco. Deus quer mais de mim. E Deus nunca vai exigir de mim aquilo que eu não tenho. Se Ele quer mais, é porque eu tenho mais para dar. Se Deus quer mais de você, é porque você tem mais para dar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Quero dizer a importância que tem de um dizimista receber a mão de um profeta na sua cabeça, de uma autoridade espiritual. Talvez de onde você veio, como você aprendeu, não te deu respaldo, ou seja, isso não significa muito para você. Mas aqui nós vamos aprender que isso significa muito. Que se Eliseu não colocasse a mão dele no rei Joás, ele ia perder a guerra. Que se a mão de Deus estiver com você, você também vai perder a guerra. Pode ser quem for, pode ter o que tiver, vai perder. Porque sem a mão de Deus não existe vitória. Então nós queremos servir a Deus apenas no que nos convém. A gente só serve a Deus nas áreas que a gente acha que tem que ser crente, mas em outras áreas não. Para Deus não serve servir apenas no que nos convém. Para Deus só serve servir na totalidade. Eu prego nessa noite, não é para bandeiras nem luzes. Eu prego nessa noite para pessoas que acreditam no que é pregado aqui. E prego dizendo uma oferta capaz de abrir portas fechadas, uma oferta capaz de entrar em lugares onde você por si só nunca entraria. A sua empresa é consagrada a Deus, o seu trabalho é consagrado a Deus, então por que o fruto dele não é? Como a gente pode acreditar que Deus vai abençoar a nossa vida financeira se a gente não tem compromisso financeiro com Deus? Eu não falo para crianças, falo para pessoas que estão decididas a levar Deus a sério. Você precisa levar Deus a sério. Senhor, aqui está o seu povo, não é meu, é seu. A oferta que está no bolso deles, não foi eu que dei, foi o Senhor que deu. O dízimo que está no bolso deles, na conta deles, não foi o Yosef Akiva quem deu, foi o Senhor quem deu. Então eles não vão dar a mim, vão dar a ti. E assim como a oferta de Hana foi suficiente para abrir as portas daquele templo e entrar o avivamento para a nação inteira através da sua oferta, a oferta de Hana chamada Samuel, que seja esse Samuel, essa oferta, o nome de Samuel, de cada fiel aqui nessa noite.
daqueles que são dizimistas, supridores e mantenedores desta casa. Eu ponho as minhas mãos sobre eles, como Eliseu colocou sobre o rei Joás, e declaro flecha da vitória do Senhor. Eles vão sair vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. A maquininha está ali da igreja. Bons irmãos, você pode passar, em nome de Jesus. Quem é dizimista?